Olá, bom dia você ligado aqui no canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você nessa manhã de quinta-feira, dia 29 de abril, a rezar comigo o Evangelho do dia. É Jesus Palavra que vem ao nosso encontro. Então, meus queridos, nesta quinta-feira, onde nós celebramos o dia de Santa Catarina de Sena, onde Deus nos chama a rezar, a se colocar em oração, onde nós somos convidados a entrar na intimidade do coração de Jesus. Então, com alegria, com disposição, na certeza de que Deus ouve a nossa oração, vamos dizer juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde ao nosso coração, vinde, Espírito Santo de Deus, fica comigo. Vá dizendo isso. Vinde, Espírito Santo, ilumina os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que a palavra anunciada ela seja frutificada na minha vida, na minha casa e na vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos juntos rezar com o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. João 13, de 16 a 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes, e se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje é curtinho e traz uma mensagem belíssima para mim e para você hoje. Jesus, ele nos convida a seguir o seu exemplo, né? E colocar-se a serviço do seu reino. Aonde nós encontramos isso? Veja aí o versículo 16, logo no iniciozinho do Evangelho de São João, do capítulo 13, aí no versículo 16, quando Jesus vai dizer assim: o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Olha, nós percebemos, né, também nesta palavra, que Jesus ele vem falar aqui que não existe ninguém maior ou menor, né? O servo, ele não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que enviou. E aqui também nessa passagem nós vamos perceber aqui a bem-aventurança, né? Que a palavra traz para nós, que está no versículo 17, que diz assim: já que sabeis disso, sereis felizes, se o puserdes em prática. Ora, a minha felicidade está em colocar em prática o ensinamento de Jesus. É por isso que com essa palavra ele nos convida a colocar-se a serviço pelo seu reino.
E a gente vê também que no versículo 16, quando ele vai falar que o servo não é maior que o Senhor e o enviado não é maior do que aquele que o enviou, a gente percebe que aqui estabelece-se uma hierarquia, né? Jesus obedece ao Pai e os discípulos devem obedecer ao Mestre. E nós devemos obedecer a Jesus. Então, existe aqui, já estabelece hierarquia, quando ele fala, né, no versículo 16. Outra realidade que esse evangelho nos traz. A palavra vem nos mostrar e falar sobre a humildade, né? A humildade que não nos faz melhor que ninguém, porém nos leva a fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. A humildade não nos faz melhor que ninguém, porém nos leva a fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, né? Porque, meus irmãos, todos no reino de Deus somos, né, vistos apenas por uma única ótica. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe o mais santo, o mais isto, ou mais aquilo, ou mais inteligente. Não existe. Todos somos pecadores, né? Todos somos pecadores. Então, a palavra também vem nos mostrar que nós precisamos entender da nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Filhos do Deus Altíssimo e cordeiros do reino de Deus junto com Jesus Cristo. A nossa identidade é sermos filhos de Deus. Eis a nossa identidade. Então, todos estamos no mesmo patamar. Todos somos filhos de Deus, todos somos pecadores. Não existe o mais santo, o mais bonito, o mais isso ou mais aquilo. Isso aí fica para os homens colocar, né? Mas Deus nos olha no mesma ótica, né? Todos somos pecadores. Todos somos filhos de Deus. Certo? E aí vem a palavra nos questiona diante disso, né? Qual é a minha postura com o meu próximo? Eu me coloco como servo ou como senhor? Porque é preciso servir sem interesse de ser servido. Ter humildade com aqueles que estão à nossa volta. Então, é preciso servir sem interesse de ser servido, né? Então, todos somos pecadores, todos somos filhos de Deus. E nas nossas comunidades, todos estamos no mesmo patamar. Não existe o mais isso e o mais aquilo. É claro que pessoas se destacam diante das suas habilidades, mas isso não quer dizer que ela seja melhor que ninguém, porque até mesmo as nossas habilidades precisam estar a serviço do reino e não para que eu me ache melhor do que os outros, né? Se eu sei ler e leio muito bem, a minha habilidade de leitura tem que estar a serviço do reino e não para me sentir melhor ou melhor do que os outros, certo? Então, quando nós olhamos para essa ótica de que todos somos filhos de Deus, todos somos pecadores, vai caindo por terra muitas vezes, até mesmo dentro da nossa casa, na comunidade. Eu não sei se você é membro de alguma comunidade ou na paróquia que você participa, essas picuinhas de que alguém se acha melhor que o outro e aí a gente sai falando e fofocando da vida daquele irmão que ela se acha melhor porque ela lê bem ou porque ela faz bem feito o trabalho administrativo ou porque ela sabe muito bem falar em público e nós saímos soltando as nossas invejas em cima dos nossos irmãos e nós não olhamos para o âmbito que todos somos pecadores. A minha habilidade de fazer algo não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, pelo contrário, eu preciso colocá-la a serviço do reino de Deus para que Jesus cresça, sempre cresça e eu diminua, sempre diminua.
Então saiba que a sua habilidade, ela não pode estar guardada debaixo de uma cama ou escondida, ela tem que ser colocada a serviço dos irmãos. E tem às vezes pessoas que dizem assim, eu não vou, porque às vezes você está ali fazendo uma coisa, a pessoa vem dizer que você está se mostrando, ou que você está querendo aparecer, ou que isso, ou que aquilo. Não! Independente do que achem, você precisa ter no seu coração a sua boa intenção de colocar sua habilidade a serviço do reino de Deus. E aí, por isso que vem esse questionamento com a palavra de hoje. Qual é a minha postura com meus irmãos? De servo ou de senhor? Né? Porque o servo não é maior do que o senhor e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Porque nós somos todos pecadores e somos todos filhos de Deus. Quando a gente começa a olhar para esse âmbito, vai caindo por terra essas picuinhas de murmuração, de fofoca dentro das paróquias, dentro da igreja, dentro da comunidade. Porque a habilidade do meu irmão é um serviço para o reino e eu preciso aprender a elogiar. Se meu irmão lê bem, eu tenho que elogiar e reconhecer que ele lê melhor que eu. Se meu irmão sabe lidar melhor com o público, eu tenho que reconhecer que ele lida melhor com o público, né? Para que vá caindo por terra. Então, Deus hoje nos ensina sobre humildade, nos ensina que nós devemos seguir seu exemplo e colocar-se a serviço do reino e as nossas habilidades são para o serviço do reino de Deus. Que lindo, não é isso? É isso que Deus vem nos falar aqui na sua palavra hoje. Por isso que São João vem falar exatamente isso para os seus discípulos. Porque nós precisamos tanto disso, do que essa palavra traz para nós, para que vá caindo por terra. Sereis felizes se o puserdes em prática, né? Serei felizes se o puserdes em prática. O servo não é maior do que o Senhor o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Serei felizes se o puserdes em prática. E vamos pedir o Espírito Santo sobre nós nesta manhã de quinta-feira, pedindo a Ele essa graça mesmo, de olhar os nossos irmãos com outros olhos, de olhar os nossos irmãos e reconhecer as habilidades e reconhecer os talentos, tudo para o reino de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde sobre nós nesta manhã. Vinde Espírito Santo sobre o meu coração. Vá pedindo que o Espírito Santo venha iluminar o seu coração. Venha iluminar o seu coração para que você possa reconhecer as habilidades dos seus irmãos. Reconhecer que tudo é para o serviço do reino de Deus. Reconhecer que estamos todos na mesma ótica. Filhos de Deus, somos pecadores. Reconhecer que tudo que aquele irmão faz é para a glória de Deus. Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre nós. Dá-nos a graça do Espírito Santo poder olhar para nós e poder fazer-nos enxergar aquilo que eu posso colocar a serviço. E que eu não preciso olhar para o meu irmão nem sentir inveja do talento dele, mas pelo contrário, elogiar e reconhecer que o serviço do reino é melhor e eu sou feliz se eu colocar em prática. Vinde Espírito Santo sobre cada um de nós, ilumina todo o nosso ser, ilumina todo o nosso entendimento, ilumina toda a nossa vida. Vinde Espírito Santo, para que eu possa experimentar a graça de um batismo novo, uma experiência nova, um olhar novo. Vinde Espírito Santo e fica comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que caia por terra toda inveja, que caia por terra todo sentimento de inveja, que possa estar escondido dentro do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Dá o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e seja um evangelizador do canal aqui junto comigo. Deus abençoe você e nós nos encontraremos amanhã. Tchau, tchau, minha gente!